como estão todos? Bom dia, sexto ano. Como estamos? Vamos continuar nossa aula, né? Agora, nós vamos começar a aula de língua portuguesa, ok? Sexto ano, língua portuguesa. Abram os seus livros na página 47. A página 47, vamos dar sequência, não é, a mais uma aula de língua portuguesa. E na sua página 47, você tem aí linguagem coloquial, né? Linguagem coloquial é aquela linguagem do nosso dia a dia. É aquela linguagem onde ela não é formal, sabe? Não é aquela linguagem trabalhada, onde nós temos que ter o cuidado, não é? De pronunciar as palavras corretamente, de não abreviar, não é? De não usar gírias. No caso, a coloquial é bem o contrário, você pode ficar à vontade. Em uma linguagem formal é que não pode, mas quando ela trata-se de linguagem coloquial, você não tem que se preocupar muito, tá? Com as formalidades, ok? É aquela nossa língua comum de quando nos encontramos na rua, não é? Em casa, oi, não é? Sem ser uma linguagem bem trabalhada, linguagem coloquial do dia a dia, ok? Então vamos lá, vamos começar. Você observa aí as cenas no caso, língua portuguesa, nós estamos no módulo 2, ok? Módulo 2, língua portuguesa, página 47. Linguagem coloquial. Vamos dar sequência. Vimos que, em uma das características do causo, é apresentar uma linguagem com marcas da oralidade. Ou seja, bem próxima da que usamos em nosso dia a dia. Observe alguns trechos extraídos do texto Teresa Bicuda, né, que será um texto que vocês vão acompanhar depois. Então, a letra A. Observa aí a frase. Ninguém gostava dela e não ia de jeito nenhum se dar o trabalho de pensar em atender seu último pedido. Ia? Então, percebe que esse ia é justamente aquela forma coloquial e simples, não é? Que não está bem trabalhada. Aí continua, no B agora. E Mané Coveiro, outra vez, fez que não estava nem aí, na letra C. Aí, de noite, aconteceu tudo outra vez, do mesmo jeitinho. Então, observe que estas linguagens são linguagens simples, não é? Linguagens corriqueiras, coloquial do dia a dia. Primeiro, vamos lá para as atividades em relação ao trecho A, B e C, que vocês estão vendo aí na sua página 47. Do segundo módulo de língua portuguesa. Vamos lá. Primeiro, identifique nos trechos acima palavras e expressões que são características da fala cotidiana. Em seguida, explique o significado que esses termos assumem na frase. Então, há duas situações para esclarecermos aí nessa questão, tá? Então, vamos destacar, né, de cada situação e explicar. No caso, a letra A, você tem ia, tá vendo no final da frase? Ia, então isso aí é uma forma coloquial. Aí você escreve aí, tá? O texto A, ou então você bota um A maiúsculo e escreve ia, ok? Que expressa, no caso, tem a expressão que pede a concordância do leitor, como não é verdade? Não iria mesmo? Não é? Algo assim. Então, o termo coloquial que chama atenção aí, no contexto A, é ia, que expressa uma concordância, no caso, convida o leitor a substituir esse termo por não é verdade? Não seria assim? Tá? Então, aí você usa um desses dois termos, ok? Como você queira, que fique melhor. Vamos lá. Avançando. Ainda na mesma questão. Agora a letra B, porque ele quer que de cada letra nós destaquemos a questão coloquial. Então, na letra B, não estava, olha cá, não estava nem aí. Na letra B, você também está lá no finalzinho da frase. Não estava nem aí. Então, esse nem aí, no caso a gente explicando, fingiu que não estava se importando, né? Não estava nem aí. Fingiu que não estava se importando, tá certo? Então, não estava nem aí é a resposta do B, que significa
fingiu que não estava se importando. Ok? E na letra C, aí, observe que a letra C está lá no começo da frase, a expressão coloquial. Aí, que significa então, né? Lembra quando às vezes vocês estão escrevendo aí, troca esse aí, tira o aí e põe então. Porque o então é uma forma mais, é um uso mais formal. Aí é coloquial. E quando estamos trabalhando, né, nossas produções textuais, nós temos que usar uma linguagem formal, né, e não coloquial. Ok? Então, assim concluímos a primeira questão. Você fez o comentário do A, B e C. Vamos avançar. Então, fazendo um tópicozinho, né? Fazendo uma síntese nessa situação. A linguagem que apresenta traços da fala cotidiana é denominada linguagem coloquial, como nós vimos, ou informal, né? Isto é, uma linguagem que aproxima de uma conversação. Essa linguagem constitui-se em uma variação linguística e é empregada em situações informais de comunicação. Então, é uma linguagem que é corriqueira, do dia a dia, tá? Linguagem informal. Então, você tem aí uma tirinha, não é? Com 3 quadrinhos, e é uma cena entre Rato Rooter e Níquel Náusea. Vamos lá. 2. Agora leia na tirinha a seguir outro exemplo de linguagem coloquial. Nela, há um diálogo entre o grandão Rato Rooter e o ratinho Níquel Náusea. Observe como foi empregada a linguagem. Aí começa, né? Começa a tirinha. Fornece-me essa guloseima láctea? Quê? Aí no segundo quadrinho. Ceda-me esta substância lactinosa? Como? Ele não estava entendendo. Aí ele fala assim, daqui essa gororoba. Agora sim. Pronto. Então ele veio entender no final, não é? Ele, no começo, o Níquel Náusea estava falando com uma linguagem culta e o rato não estava entendendo, né? Depois, quando chegou no final, que ele falou, me dá aqui essa gororoba, me dá aqui essa comida de qualquer jeito. Aí ele, agora sim. Aí ele entendeu. Quando ele usou justamente uma linguagem coloquial, né? Uma linguagem informal. Então, vamos lá. Na letra A, lá embaixo. Nos 3 quadrinhos, Rato Rooter faz o mesmo pedido para Níquel Náusea. No entanto, por que Níquel Náusea não entendeu o pedido do Rato Rooter nos 2 primeiros quadrinhos? Né? Então, por que ele entendeu? Justamente porque ele usou uma linguagem formal. Né? O Rato Rooter usou uma linguagem informal, uma linguagem selecionada, muito bem apurada, e o Níquel não entendeu nada. Né? Então, quando o rato resolveu usar uma linguagem coloquial informal, aí ele entendeu. Ok? Então, a resposta é porque o personagem usou uma linguagem formal. Vamos para a página 48, ainda na nossa aula de língua portuguesa. Página 48, módulo 2. Vamos avançar. Letra B. Que linguagem Rato Rooter empregou no último quadrinho para que Níquel Náusea compreendesse a pergunta? Então, coloquial ou informal, né? Foi a linguagem que ele usou. Letra C. Com que intenção essa linguagem foi empregada? Então, justamente, ele usou essa intenção para que ele não entendesse mesmo, né? Para dificultar, não é? Ele quis ser importante. Só que, justamente, ele sabia que usando essa linguagem, o Níquel não iria entender bem e iria perguntar, né? Então, ele já fez justamente com essa intenção de mostrar que entendia muito bem de uma boa linguagem, né? Da língua formal. Enquanto que o outro não. Então, acho que ele também, de certa forma, quis humilhar, né? Pode ser. Tá? Então, foi com a intenção de mostrar para o outro que ele sabia falar, sabia usar a linguagem formal. Letra D. Com que sentido a palavra gororoba
foi apresentada na tirinha, no sentido de comida, não é? Comida. Ok. Então, essa parte aqui de reunir-se, essa letra E, ela é pessoal, você lê e faz aí com você. Vendo que... Vamos lá para a terceira questão agora. A linguagem coloquial ou informal é acessível a qualquer falante e empregada no dia a dia, tá? Porque ela é informal e é coloquial. De maneira descontraída e mais espontânea. Dependendo da situação, o falante a utiliza de forma diferentes. Leia as frases a seguir, relacione-as às características que expressam. Então, você tem uma situação aqui embaixo das características que expressam, e na primeira parte você tem exatamente as alternativas que você vai encaixar, não é? Aqui nos espaços. Então, vamos lá. Você tem a alternativa 1, 2 e 3 para encaixar nas situações que estão pedindo a relação. Então, vamos lá. Número 1. Proximidade conseguida por meio de emprego de diminutivos, aumentativos, interjeições e expressões populares. 2. Não uso das normas gramaticais, o não uso. E o 3, uso de palavras com finalidade de conseguir a atenção de quem ouve. Então, vamos lá. Eu vou falando na ordem e você vai enumerando, ok? No caso, 1, 2 e 3. Quem é 1? Vamos fazer o seguinte, a gente trabalha... vamos trabalhar seguido, vamos lá. Então, me empresta a borracha. Esse me empresta a borracha é justamente não uso gramatical, porque para ser gramatical seria empresta-me, ok? Então, me empresta, aí você pode usar o número 2 na frase me empresta a borracha, porque o número 2 é exatamente não uso das normas gramaticais. O outro, se você tem algo a me dizer, desembucha. Esse é o número 1, não é? É o uso popular, a popularidade. Número 1. Então, e aí? Você conseguiu resolver o seu problema? Pronto. Então, aí nós estamos numa situação de que tem o objetivo da finalidade de entender, do outro entender, né? Então, no caso, você põe o número 3, tá? O número 3. E aí? Você conseguiu resolver o seu problema? Pronto. A intenção era que o outro entendesse e correspondesse. Avançando. Eu o conheço como a palma da minha mão. Então, no caso aí, é um termo popular, tá? É uma popularidade. Aí você usa o número 1. O número 1. Eu o conheço como a palma da minha mão. Seguindo. Naquele jogo, Ronaldo chutou o balde. Número 1 também, um termo popular, né? Uma popularidade. O outro, eu vi ela, no caso seria eu a vi, né? Eu vi ela ontem. Estava tão bonita, no caso, essa é a número 2, não é? Não uso das normais gramaticais, porque no caso seria eu a vi, e não eu vi ela, não é? Então, número 2. O meu gatinho é tão bonitinho. Eu estou meia cansada. Número 2. Eu estou meia cansada, não. O termo eu estou meio cansada. Por quê? Porque essa palavra meio, ela é invariável. A gente usa meio para homem e para mulher, para o feminino e o masculino. Não existe meia cansada. Meia cansada, eu diria que é uma meia mesmo, o objeto que a gente usa, que já está toda rasgada. Essa meia está cansada, tá? Mas fora isso, meia não. A palavra é meio, tá? Ela está meio cansada, ela está meio febril, ok? Então, número 2 aí para essa situação. Você sabe como eu sou, né? 3. Você sabe como eu sou, né? Número 3. Põe o número 3. E concluindo, viu? Onde fica o banheiro? 3 também, porque é uma situação de que se leve a entender, né? Pronto. Então, a sequência fica 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3 e 3. Pronto, a frequência. Vamos lá, avançando.
Narrar causo. Então, aí você tem uma produção oral na página 49, né? Onde nós chegamos agora, a página 49. Vamos ver. Nós temos aqui um momento de leitura. A porca, né? A porca, um momento de leitura. Vamos lá. Há mais ou menos 10 anos, quando me casei, fui morar no Mato Grosso, num lugar de garimpo bem longe da cidade. O garimpo ficava dentro da mata, era preciso caminhar a pé, bastante tempo para chegar ao lugar. A gente dormia em barracos de plástico, cercado por árvores muito grandes. De noite, quando o vento batia no plástico dos barracos e nos galhos das árvores, dava muito medo. Além de o lugar amedrontar, havia uma história que o povo da região contava, desculpem, que me deixava ainda mais assustada. Os garimpeiros diziam que naquelas matas existia uma porca muito grande que tinha parido muitos porquinhos. Então havia uma história de que ali havia uma porca que havia parido muitos porquinhos. A porca assustava quem andava por estradas e trilhas da região. Muita gente dizia que já tinha visto os bichos. Quando alguém andava sozinho no mato, a porca com seus filhotes aparecia e desaparecia na frente das pessoas. Diziam que era um espírito, uma assombração. Naquela época, ouvi no rádio que um homem tinha previsto que o mundo ia acabar. Eu fiquei impressionada com a notícia do fim do mundo e, no mesmo dia, tive que caminhar pela mata, passando pela estrada deserta. Enquanto andava naquela trilheira rodeada de árvores altas e cheia de grutas, fiquei com muito medo. Eu achava que, a qualquer hora, a porca assombrava e seus filhotes iriam aparecer. De repente, ouvi um barulho de passos na mata bem perto de mim. Nem tive coragem de olhar para trás, nem para os lados. Fui caminhando quase sem respirar. Quando cheguei em casa, percebi que tive muita sorte, porque a porca não apareceu na minha frente, nem me atacou. Aí fiquei pensando se era mesmo a porca e seus filhotes que estavam me seguindo ou se aquele não era o barulho do meu medo. Porque às vezes tem isso, né? Você percebe que quando a gente está com medo, tudo piora, não é? Tudo complica. E quando você está sem medo, não, você fica corajoso, enfrenta qualquer situação e não acontece nada, não é? Então ela ficou pensando, será que foi isso mesmo? Ou foi o medo? Será que eu não estava com medo, eu não estava assustada, né? Ela ficou pensando. Então vamos lá. No caso, nós chegamos na página 40, desculpa, na página 50. Estamos na página 50, terminando a leitura da porta, né? Vamos avançando por aqui. Primeiro, em sua opinião, por que a porca assustava as pessoas? Provavelmente porque, veja, se ela pariu os filhotes, não é? Geralmente, quando esses bichinhos parem os filhotes, eles ficam bravos porque eles querem proteger os seus filhotes. Então, quem vai se aproximando, ele teme, né? Pensa que vai mexer com os filhotinhos delas, no caso, que são as mães, né? As mães, quando parem os filhotes, elas querem proteger os seus filhotinhos, seja cadela, porco, o que for, né? Observe que quando a cadela tem cachorrinho, a gente procura não chegar perto, passar por longe, que ela fica arisca. Então, provavelmente, a resposta do primeiro é porque ela queria proteger os seus filhotes. Por isso que ela ficava daquela forma, ok? Vamos lá. 2. Qual é o momento de maior tensão do caos? Em que momento? No caso, a gente chama de clímax, né? Em que momento? Então, justamente quando ela ficou sozinha na mata.
não é? Ela teve um problema e saiu e foi caminhar, estava percorrendo. Quando ela se viu no meio da mata, ela lembrou. Então ali foi quando no caso, foi a maior tensão. Quando ela se viu sozinha no meio da mata. Foi a sua maior tensão, ok? E terceiro, você acha que a mulher realmente estava sendo seguida? Não é? No caso aí é uma resposta pessoal, mas o que é que você acha? Será que realmente ela estava sendo seguida? Talvez não, né? Ela lembrou e você sabe que o medo deixa a gente em pânico e acaba acontecendo coisas que depois a gente vê que não tem nada a ver, não é? Foi somente pânico mesmo, ok? Então, é uma resposta pessoal. E no caso esse 4 também é uma resposta pessoal. Ok, então nós podemos avançar e chegamos aqui na página 51. Na página 51 nós temos adjetivo. Adjetivo. Então, refletindo e conceituando, vamos ver a questão. Adjetivo, você sabe que é qualidade, né? É bem fácil esse assunto. Leia o trecho de um conto e observe as palavras destacadas. Então, o céu estava escurecendo rapidamente, fechado, com nuvens escuras, quase pretas, anunciando uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. Manezinho apressou o passo na estrada deserta, meio sem saber o que fazer. Tinha pegado uma carona até o trevo e agora caminhava em direção à cidade que se escondia do lado de lá da pequena montanha. Quase uma hora de caminhada e via apenas a estradinha se espichando em direção ao monte de terra. Tomaria chuva, com certeza. No máximo, tentaria se esconder debaixo de uma daquelas arvorezinhas raquíticas que margeava o caminho. A escuridão aumentou ainda mais, fazendo com que ele, um homem danado de corajoso, tivesse medo do temporal e do aguaceiro que estava para vir. Tá? Então, baseada nessa leitura aqui, nesse tópicozinho, você vai fazer, eu vou deixar para essa atividade para você continuar, da página 51 à página 52, ok? Pronto, 51 e 52. Continuaremos nós aqui juntos, na 53. Então, fica para a sua atividade, tá? Para você fazer aí com você, para corrigirmos na próxima aula. A página 51 e a página 52, ok? E você faz e nós corrigiremos na próxima aula, vamos debater alguma coisa que tiver para debater e continuaremos, ok? Um beijo, fiquem bem, façam as atividades. Saudade. A gente se vê.